Obrigado pela oportunidade, bom dia a todos. Saudar na pessoa do senador Ângelo Coronel, a todos os senadores, deputados, deputadas, a imprensa, enfim, a comunidade produtiva desse país que está acompanhando essa audiência. Rapidamente aqui, estou falando de Porto Alegre, agradeço a oportunidade de poder falar à distância. A nossa entidade, a Confederação Nacional de Municípios, recentemente realizou a última marcha agora em março, os senhores todos acompanham o nosso trabalho em Brasília, e quero aqui fazer uma referência ao Quinho, presidente da UPB, que sempre tem sido um participante ativo do movimento municipalista brasileiro, contribuindo muito para o debate. Como são 5 minutos, eu pretendo fazer algumas colocações, mais de caráter genérico, para poder, logicamente que esse problema da Previdência, 5 minutos a gente não tem possibilidade de praticamente abordar nada, mas é um momento oportuno e sabemos que o nosso relator Ângelo Coronel já está admitindo a possibilidade de incluir a área pública, mais especificamente os municípios. Quero fazer alguns números aqui para mostrar para os senhores da gravidade. Nós tivemos, mais recentemente, a aprovação da emenda constitucional 103, em 2019. Paulo, levante seu volume, por favor. Que fez a reforma da Previdência. Estão me ouvindo? Não, tem que aumentar o volume. Bote seu volume no máximo, que aqui está no máximo. Vou botar mais volume aí. Aqui está no máximo. Bom, eu não sei se vão me ouvir, eu vou desenvolvendo por causa do tempo. A emenda 103, no nosso ver, em primeiro lugar, cometeu um desatino federativo. O Congresso aprovou a emenda 103 da reforma da Previdência só para a União. Nós estamos trabalhando que aquela reforma que foi implantada para a União seja estendida para os municípios também. Porque não se entende como que a federação possa existir, o Senado, que é a Casa da Federação, com o maior respeito que temos, e o Congresso Nacional com a Câmara junto, não tem estendido para os municípios, pelo menos, que os governadores, a maioria fez agora, a reforma da Previdência. Isso iria contribuir com um abatimento de 38% nos custos das prefeituras do Brasil. Segundo lugar, nós temos no Brasil 2.100 municípios que têm o chamado Fundo Próprio de Previdência e 3.500 municípios estão no regime geral. Isso tem ocasionado uma situação que eu tenho colocado já há muito tempo para os companheiros. Vou citar o exemplo da Bahia. Se os senhores têm uma ideia, olha a magnitude. A dívida dos municípios brasileiros com a União, hoje, somando todos os municípios, é de 196 bilhões de reais. Isso dados ainda do ano passado. Ultrapassa 200 bilhões a dívida dos municípios do Brasil. Os municípios da Bahia, vou pegar como exemplo, têm uma dívida de 40 bilhões desses 200. Um quinto da dívida dos municípios brasileiros está localizado nos municípios da Bahia. Como é que esses municípios da Bahia conseguem sobreviver ainda? Por isso a importância desse debate, só que eu não tenho tempo para colocar com profundidade para mostrar para os senhores da gravidade da situação. Vou dar apenas um exemplo de um município da Bahia, por exemplo. O município da Bahia, vou citar como exemplo aqui, apenas para cálculo. Município que tenha lá vamos dizer assim, uma arrecadação anual de 40 milhões, um município pequeno, relativamente pequeno, que varia muito ali, município de 10, 15 mil, que é o maior número que tem na Bahia. 40 milhões é a dívida dele com o regime geral. Desses 40 milhões, aliás, a arrecadação que ele tem do orçamento, pela última negociação que a Confederação fez, está em vigor, paga 1%, como exemplo, 1,5% da receita corrente líquida dele, para bater a dívida dele. Bom, 1,5%, no exemplo que eu estou dando, de 40 milhões do ano, 1% é 400 mil reais, 1,5% é 600 mil. Esse município deve 50 milhões, lá embaixo, deve muito mais, vou dar um exemplo por baixo. 50 milhões é a dívida desse município baiano, 1,5% é 600 mil. Então ele está batendo 600 mil dos 50 milhões que eu estou dando como exemplo. Só que a dívida dele é corrigida pela Selic, que está em 13,75%. Então, esse município, se botar só 13% de 50 milhões, é 6 milhões. 6 milhões e meio a mais, senadores, que ele está pagando. Então, a dívida dele, que ele está pagando um valor, passa o ano que vem, no ano seguinte, para 56 milhões de reais. Por isso que é impagável, é insustentável. Tem que ser, essa questão tem que ser encarada com muito mais profundidade. Como disse o presidente Kim, isso está lá na ponta, que os municípios é que fazem, com o maior respeito às empresas, à iniciativa privada, que precisamos muito trabalhar junto,
já emprego, renda, mas o setor público não é uma empresa, o setor público está lá para prestar serviço na área social, como já foi aqui dito. Então, eu estou aqui correndo bastante por causa dos 5 minutos, quis dar um exemplo, 2 ou 3, porque sabe por que ocorreu isso na Bahia? Porque lá atrás teve um ministro da Previdência, Valdec Ornelas, que incentivou os municípios da Bahia a ficarem no regime geral. Hoje, só 55 municípios da Bahia têm um fundo próprio. Os outros 350, 360 estão no regime geral. Segundos. Então, quando se compara, por exemplo, os municípios da Bahia com o Rio Grande do Sul, onde a maioria tem o fundo próprio, o Rio Grande do Sul deve 2 bilhões e a Bahia deve 40 bilhões. Então, me desculpe, eu já passei um pouquinho, quero parar aqui, apenas para tentar contribuir para que se ache uma solução. Não tem mais para os municípios prestar assistência social, saúde e educação com a Previdência nesse nível. E, logicamente, havendo abatimento desta alíquota, vai contribuir bastante para poder fluir um pouco melhor a gestão municipal.